As únicas imagens conhecidas da inauguração da televisão no Brasil em 1950 foram feitas casualmente por um transeunte que passava e, ao ver a aglomeração de autoridades e artistas diante do prédio da Rede Tupi, parou e filmou a aglomeração com sua câmera de 8mm. Sem saber, essa pessoa entrou para a história do Brasil. Meu pai e eu, de uma maneira bem mais modesta, também tivemos uma situação semelhante com a história do vagão HTR Rede Malha Paulista. Mas afinal, o que é esse vagão? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. E sim, eu tô com uma espinha enorme aqui na cabeça. O vídeo de hoje é uma sugestão de nosso amigo e inscrito João Fernandes. Em 29 de maio de 1998, a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, até então uma empresa pertencente ao governo do estado de São Paulo, foi federalizada junto com outras estatais paulistas. Ou seja, foi passada para o controle do governo federal. Tal troca de comando havia sido acordada já no ano anterior, 1997, em troca do perdão, por parte do governo federal, de diversas dívidas contraídas pelo Banco Banespa junto ao Tesouro Nacional. É claro que tal decisão não foi do agrado dos ferroviários da FEPASA, muitos deles oriundos de famílias tradicionais dentro da ferrovia e dentro de suas formadoras, como Sorocabana, Paulista, Mogiana. Sendo assim, os ferroviários da FEPASA realizam diversas greves no decorrer daqueles tempos em protestos pela federalização e posterior concessão da FEPASA para a iniciativa privada. Entretanto, isso não demoveu nem o governo estadual nem o governo federal de realizar a troca de comando. Sem opções, os ferroviários da FEPASA recebem bastante friamente os novos diretores da Rede Ferroviária Federal, que ficariam poucos meses em seus cargos, já que a rede previa realizar o leilão da Malha Paulista, como passou a ser chamada a malha da antiga FEPASA em sua nova jurisdição, para a iniciativa privada até o fim de 1998. Como era apenas uma operação tampão, a rede não previa nenhum tipo de investimento em nenhum projeto da Malha Paulista. De fato, vários contratos acabaram cancelados, os trens de passageiros acabaram rodando naquela época sem qualquer tipo de manutenção, e até mesmo trens de carga passaram a rodar vazios tanto no sentido capital quanto interior. Apenas para se dizer que ainda havia movimentação de trens na malha, para que interessados da iniciativa privada comparecessem ao leilão. Embora a FEPASA tivesse desleixado um pouco na manutenção de sua malha, de suas locomotivas e vagões nos últimos anos, a situação chegou a um ponto crítico durante a gestão da rede. De acordo com ferroviários que trabalharam naquela época, faltava o básico para as operações da empresa, até mesmo blocos de notas para anotações nas estações, ou lixas para dar acabamento nos vagões, nas oficinas. E foi justamente nas oficinas de Rio Claro que ocorreu uma discussão entre a diretoria oriunda da rede e os diretores sobreviventes da FEPASA acerca dos métodos empregados pela Rede Malha Paulista na manutenção de seus trens. Lembrando que as oficinas de Rio Claro, da antiga Companhia Paulista, sempre foram conhecidas pelo alto padrão de manutenção que ela empregava nos carros de passageiros e vagões, tendo produzido diversos carros de passageiros no decorrer das décadas de 30, 40, 50 e 60,
além de vagões de carga de diversos tipos. Pelo que se diz, a diretoria da rede, enciumada por ter sido chamada de incompetente, imediatamente desviou todos os poucos recursos que ainda existiam para um projeto ambicioso. Se tratava do Programa de Adaptação para a Frota Graneleira, uma ideia proposta para reutilizar a grande frota de vagões-tanque que a FEPASA havia recebido da falida Soma e que se encontrava encostada na maioria dos pátios da empresa, consistindo na transformação desses vagões-tanque em vagões graneleiros, que era uma frota que a FEPASA sempre tinha tido dificuldades em suprir. Na teoria, era uma ótima ideia. Entretanto, todos sabiam que, na prática, o novo concessionário privado que assumisse a Malha Paulista a partir de 1999 dificilmente daria prosseguimento a tal programa, já que a empresa poderia simplesmente alugar vagões excedentes da então Ferronorte, que se encontrava em construção, sendo que eu já contei a história da Ferronorte e vocês podem assistir clicando neste card. Outra coisa que prejudicava tal projeto era que, se a necessidade de transporte de combustíveis aumentasse, não haveria vagões-tanques para serem utilizados neste fluxo. Entretanto, mesmo assim, um protótipo acabou sendo construído nas oficinas de Rio Claro, sendo que tal realização foi efetivada a toque de caixa, consumindo todos os parcos recursos que ainda estavam no estoque das oficinas. Não foi possível determinar quando se iniciou os trabalhos neste vagão protótipo. Entretanto, em outubro de 1998, ele ficou pronto. Se tratava de um pequeno vagão-tanque de 13 metros de comprimento, de origem desconhecida. Ele recebeu uma pintura predominantemente branca e azul, com detalhes pretos e vermelhos, além de ter tido adaptado 4 tremonhas e 2 escotilhas, tendo peso total de 80 toneladas, podendo transportar 56,4 toneladas, sendo que ele se destinava especificamente apenas para os testes do Programa de Adaptação para a Frota Graneleira. Com a numeração HTR 369500-0, ele também trazia em seu corpo diversos avisos de que era um vagão protótipo, além do logotipo da Rede Ferroviária Federal Malha Paulista, tendo sido o único vagão a receber tal logotipo, já que todos os outros vagões que ainda saíam de reforma das oficinas de Rio Claro e das demais oficinas da Malha Paulista, ex-FEPASA, traziam ainda o logotipo da já extinta Estatal Paulista. Apesar de tudo, ele foi liberado para tráfego na segunda quinzena de outubro de 1998. Entretanto, menos de um mês depois, em novembro daquele mesmo ano, ocorreu o leilão da Malha Paulista para a operação privada, sendo que a empresa Ferroban Ferrovia Bandeirantes Sociedade Anônima ganhou o leilão, assumindo a operação da Malha Paulista em 1º de janeiro de 1999. E tal como já era previsto, a Ferroban não teve interesse em prosseguir com o Programa de Adaptação para a Frota Graneleira, preferindo recuperar seus próprios vagões graneleiros oriundos da FEPASA e, quando fosse necessário, alugar vagões da Ferronorte. O vagão HTR Malha Paulista realizou apenas uma viagem teste antes da época do leilão, e depois passou várias semanas parado no pátio de Boa Vista Velha, subúrbio da cidade de Campinas, São Paulo. Nesse ponto, existe uma lacuna sobre a história deste vagão, já que não é possível determinar o que aconteceu com ele durante os anos seguintes. Entretanto, em 2007 surgem fotos dele operando como vagão madrinha nos pátios de combustível de São José do Rio Preto, mais especificamente na estação de Rio Preto Paulista. E ele já não tinha mais o logotipo Rede Malha Paulista, nem os logotipos de aviso de que era vagão experimental, mas trazia apenas a logomarca da Ferroban, indicando que em algum momento ele passou por alguma reforma. Lembrando que em 2007 já não existia mais Ferroban e nem Brasil Ferrovias, que havia sido sua sucessora, mas sim a ALL Logística, que havia assumido a malha
em 2006. Até 2012 existem fotos deste vagão em operação, sempre nos pátios de combustível de Rio Preto Paulista. Depois disso, ele só foi visto mais uma vez em 2014, já abandonado no pátio baixo da cidade de Araraquara, próximo ao local onde se encontra a V8 6377. Por fotos de satélite, é possível ver que este vagão ainda estava em 2014 nesse pátio, mas em 2015 ele já desapareceu. Como desde então não foram mais vistas imagens do vagão HTR em local algum, e justamente em 2015 ocorreu um grande limpa naquele pátio com o corte de muitos vagões e carros de passageiros que estavam abandonados, é presumível que o vagão HTR 369500 dígito 0, Rede Malha Paulista, o único que recebeu essa logomarca nos curtos meses de operação da rede na antiga malha da FEPASA, já não existe mais. Como a rede não documentou os resultados das viagens testes e como não existem documentações referentes à fase ferroban de operação deste vagão, sua história seria completamente desconhecida, sendo apenas uma curiosidade e uma lembrança de uma briga ocorrida nas oficinas de Rio Claro. Na verdade, pouquíssimas imagens do vagão HTR em toda a sua trajetória existem na internet. E, até o momento, nenhuma filmagem era conhecida. Se não fosse por JJF Produções. Porque, por uma feliz coincidência, nós estávamos presentes no dia anterior à viagem inaugural e no dia da viagem inaugural teste do vagão HTR Malha Paulista. E vocês vão ver essas imagens na semana que vem no nosso Ferro Memória especial, que será a continuação deste vídeo. E se você quer conhecer a história dos carros de passageiros feitos pela Companhia Paulista nas oficinas de Rio Claro, clique aqui no vídeo que está aparecendo do lado. Também não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!